Volte para buscar suas coisas. Você só tem 24 horas. Foi o que minha mãe sussurrou ao colocar um envelope na minha mão, bem na frente do meu marido. Eu não sabia de nada, até abri-lo em casa. Acontece que o conteúdo daquele envelope era... Antes da história começar, por favor, escreva nos comentários de onde vocês estão assistindo a esta história. Não esqueça de curtir e se inscrever para que este canal possa crescer cada vez mais e poder apresentar histórias ainda mais interessantes. A viagem para a casa de Dona Sônia, mãe de Vanessa, parecia mais sufocante do que o habitual. Vanessa estava sentada no banco do passageiro da frente, ao lado de Renato, seu marido. No banco de trás, Dona Ida, sua sogra, estava sentada ereta. O aroma do perfume dela, que agredia o nariz, parecia preencher a cabine daquele carro de luxo, competindo com o ar-condicionado que soprava frio. Vanessa apertou levemente o botão na porta para abrir o vidro, deixando um pouco do ar quente da tarde entrar. E Dona Ida imediatamente pigarreou alto lá de trás. Vanessa, feche esse vidro agora! A poluição nesta área é horrível. Posso acabar ficando com tosse, disse ela em tom autoritário. Renato, sem olhar para Vanessa, apertou imediatamente o botão central no painel, fazendo com que o vidro de Vanessa se fechasse firmemente. Minha mãe tem razão. Não abra a janela à toa, querida. Senão entra poeira. Tenha pena da minha mãe, disse Renato suavemente. Vanessa apenas assentiu devagar, seus dedos apertando levemente a bolsa em seu colo. A palavra querida, vinda de Renato, soava vazia em seus ouvidos. Já fazia alguns meses que ela sentia algo estranho. Seu marido, antes tão caloroso, agora parecia distante, embora fisicamente sempre tentasse estar por perto. E Dona Ida, sua sogra, nunca escondia nem por um segundo seu descontentamento com Vanessa e com a origem de sua família. O carro entrou em uma rua estreita. A casa de Dona Sônia era uma edícula simples nos fundos de uma casa principal, herança de seu falecido pai, que agora era alugada. O quintal era pequeno, mas aconchegante, cheio de vasos de plantas. Assim que o carro parou, Renato e Dona Ida saíram com movimentos que pareciam hesitantes, como se tivessem medo de que suas roupas caras se sujassem. Dona Sônia já esperava no pequeno terraço com um largo sorriso, vestindo um vestido simples de algodão. Vanessa, querido Renato, Dona Ida, entrem, por favor. Vanessa imediatamente abraçou sua mãe com força. Ela sentiu o aroma de sua mãe, uma mistura de perfume de jasmim e óleo de eucalipto. Um aroma que sempre trazia a sensação de lar. Mãe, como a senhora está? Sussurrou Vanessa. Eu estou bem, minha filha. E vocês, como estão? Dona Sônia olhou para Vanessa, depois para Renato e, por último, para Dona Ida. Seu olhar se deteve por uma fração de segundo a mais na sogra de Vanessa. Eles entraram na sala de estar apertada, mas organizada. Dona Ida passou os olhos por todo o ambiente. Seus lábios se contraíram levemente. É muito apertado aqui, Sônia. Vocês não morrem de calor? Dona Sônia sorriu pacientemente. Graças a Deus, temos um ventilador, Dona Ida. Por favor, sentem-se. Desculpem, só tenho um café quentinho e mandioca frita. Renato soltou uma risadinha. Não tem problema, Dona Sônia. O que importa é a intenção. Vanessa sentiu seu rosto esquentar. Ela sabia que Renato e a mãe dele estavam menosprezando sua mãe. Durante as quase 2 horas de visita, Vanessa ficou a maior parte do tempo em silêncio. Ela ouvia Renato contar sobre o sucesso de seu novo projeto e Dona Ida se gabar de um novo conjunto de joias que havia comprado. Dona Sônia apenas escutava, assentindo de vez em quando. No entanto,
Seus olhos cansados nunca paravam de observar Renato e Dona Ida. Vanessa percebeu que havia uma tensão no rosto de sua mãe que ela não entendia. Bom, já deu nossa hora, Dona Sônia. Temos que ir, já está escurecendo, disse Dona Ida finalmente, levantando-se enquanto alisava sua blusa impecável. Ah, sim, passou tão rápido, respondeu Dona Sônia. Seu rosto mostrava um pouco de decepção. Ainda temos muitas coisas para resolver em casa, completou Renato. Vamos, querida. Eles caminharam para fora. Renato e Dona Ida foram na frente em direção ao carro. Vanessa vinha atrás, segurando o braço de sua mãe mais uma vez. Já vou indo, mãe. Depois eu ligo. Cuide da sua saúde. Exatamente quando Vanessa ia soltar o abraço, Dona Sônia, de repente, apertou o braço de Vanessa. O movimento foi rápido e forte, fazendo Vanessa se assustar. Ao mesmo tempo, Vanessa sentiu um objeto grosso e retangular ser colocado na palma de sua mão. O objeto estava envolto em um envelope. Não abra aqui, sussurrou Dona Sônia. Sua voz era baixa e urgente. Os olhos de sua mãe olhavam fixamente para as costas de Renato e Dona Ida, que já estavam quase chegando ao carro. Vá para casa. Ao chegar lá, tranque a porta do seu quarto. Arrume suas malas. Vanessa estancou. Seu coração batia forte. Mãe, do que a senhora está falando? O que a senhora quer dizer? Perguntou confusa. Sua voz também em um sussurro. Os lábios de Dona Sônia tremiam. Ela olhou profundamente para Vanessa. Havia um medo enorme em seus olhos. Não faça perguntas agora. Apenas faça o que eu disse. Você só tem 24 horas. 24 horas para quê? Mãe! Vanessa entrou em pânico. Vanessa, vamos! A voz de Renato, vinda de perto do carro, as assustou. Dona Sônia imediatamente empurrou Vanessa de leve. Vá, rápido, vá! Lembre-se do que eu disse. 24 horas. Com uma confusão imensa, Vanessa apertou o envelope em sua mão. Ela o colocou no bolso de seu vestido e então caminhou apressadamente para o carro. Seu coração parecia que ia pular para fora do peito. Ela entrou no carro, sentou-se no banco do passageiro e não ousou olhar para trás. Ela apenas viu pelo retrovisor sua mãe parada no terraço, observando a partida do carro com um olhar difícil de decifrar. A viagem de volta pareceu 100 vezes mais sufocante. Dona Ida e Renato voltaram a conversar, desta vez sobre os planos para a viagem de férias para a Europa. Vanessa não ouvia absolutamente nada. Sua mente girava em torno das palavras de sua mãe. Arrume suas malas. 24 horas. O que realmente estava acontecendo? Sua mão direita continuava tateando o envelope no bolso. Parecia grosso. Seria dinheiro? Mas por que sua mãe teria que sussurrar daquele jeito? Por que havia um limite de tempo? Vanessa sentiu o suor frio começar a molhar sua têmpora. Ela olhou de soslaio para Renato. Seu marido parecia relaxado. Uma mão no volante, a outra batucando na coxa, seguindo o ritmo de uma música suave. Não havia nada de estranho nele. Então ela olhou para o retrovisor interno, observando Dona Ida, que estava ocupada com o celular. Também parecia normal. Seria apenas exagero de sua mãe? Talvez sua mãe estivesse com algum problema e quisesse que Vanessa a ajudasse. Mas por que teria que ser tão complicado assim? Você está muito quieta, querida. Renato olhou rapidamente para ela, com um sorriso no canto da boca. Cansada depois de ir à casa da sua mãe? Vanessa se sobressaltou. Ah, sim, Renato. Estou com um pouco de dor de cabeça. Dona Ida soltou um muxoxo lá de trás. Eu já disse.
A energia da casa da sua mãe não é boa, apertada, abafada. Voltar de lá com certeza traz doença. Por isso você está com dor de cabeça. Mãe, não fale assim, disse Renato. Mas seu tom não era de quem realmente a defendia. Vanessa preferiu o silêncio. Ela só queria chegar logo em casa. Cada segundo parecia tão lento. Ela precisava saber o que havia naquele envelope. Meia hora depois, o carro finalmente entrou no pátio da luxuosa mansão deles. Assim que o carro parou, Vanessa abriu a porta imediatamente. Vou pro quarto, Renato, estou com muita dor de cabeça, disse rápido, sem esperar a resposta de Renato. Ela caminhou depressa, quase correndo para dentro de casa. Ela subiu as escadas em direção ao quarto principal deles. Ao entrar, ela imediatamente trancou a porta do quarto. Ela se encostou atrás da porta, tentando controlar a respiração ofegante. As vozes de Renato e Dona Ida podiam ser ouvidas no andar de baixo. Segura, com as mãos tremendo, Vanessa tateou o bolso e tirou aquele envelope pardo. Seu coração batia muito forte. Lentamente, ela abriu o lacre. Ela virou o envelope e o conteúdo caiu em sua palma. Não era dinheiro. Os olhos de Vanessa se arregalaram. Em sua mão havia 2 objetos. Um era uma chave de cofre de banco, fria e pesada, com uma etiqueta de número pendurada. O segundo era um pequeno objeto preto em formato retangular. Um gravador de voz digital. Vanessa olhou para os 2 objetos em sua palma com a respiração presa. Uma chave de cofre e um gravador de voz. A confusão que ela sentia antes agora se transformava em um mau pressentimento penetrante. Por que sua mãe deu isso a ela? E por que havia o limite de 24 horas? As palavras de sua mãe ecoavam. Arrume suas malas. Seus dedos frios tocaram o gravador de voz. O objeto era pequeno, leve e parecia comum. Havia um botão de play pequeno na lateral. Por alguns instantes, Vanessa ficou em silêncio. Havia um medo enorme dentro dela de apertar aquele botão. O medo de descobrir algo que talvez destruísse sua vida. E se fosse apenas um mal-entendido? Mas então ela se lembrou do rosto de sua mãe. Aquele rosto não estava brincando. Era o rosto de uma mãe que estava tentando salvar seu filho. Vanessa respirou fundo, fortalecendo seu coração. Fosse o que fosse, ela precisava saber. Ela se sentou na cama, longe da porta, e apertou o botão play. Não houve som no primeiro segundo. Apenas um chiado estático baixo. Vanessa quase achou que o aparelho estivesse quebrado. No entanto, em seguida, uma voz foi ouvida. Uma voz que ela conhecia muito bem. Então, quando exatamente vamos começar? Era a voz de Dona Ida. O som era claro, como se tivesse sido gravado de perto. O coração de Vanessa pareceu parar de bater. Paciência, mãe, respondeu outra voz, a voz de Renato, seu marido. Tudo precisa parecer natural. Já estou aumentando a dose das vitaminas dele desde a semana passada. Ela já começou a reclamar de tontura e confusão. Vanessa cobriu a boca com as 2 mãos. Vitaminas. O remédio que Renato dava a ela todas as noites, dizendo que era para tratar sua anemia e cansaço. A voz de Dona Ida foi ouvida novamente, desta vez rindo com sarcasmo. Vitaminas? Você é muito esperto, Renato. Aquela menina mimada é realmente burra. Ela engole qualquer coisa que você dá. Ela ama você demais. O amor é a arma dela, mãe. E a burrice dela é a nossa vantagem, retrucou Renato. Sua voz era fria, plana, sem o calor que Vanessa costumava ouvir. Esta era a verdadeira voz de Renato. O plano deve ser executado amanhã, exatamente daqui a 24 horas. 24 horas.
a mesma frase dita por sua mãe. Meu Deus! Ótimo! Disse Dona Ida. Amanhã de manhã você a leva para o nosso médico. Aquele médico falso já está pronto para assinar o laudo, atestando que Vanessa sofre de um transtorno mental grave, uma depressão pós-traumática pela morte do pai. Perfeito! Depois que tivermos o laudo em mãos, continuou Renato, podemos interná-la em uma clínica de reabilitação particular fora da cidade, aquele lugar isolado que a senhora preparou. Ninguém poderá visitá-la sem nossa permissão. E assim que ela for declarada mentalmente incapaz, quem será o tutor dela? Dona Ida riu novamente. Sua risada era estridente. Você, claro, o marido fiel. Todo o patrimônio da herança do pai dela, a empresa, as casas, tudo cairá em nossas mãos. Tudo será nosso, mãe. Nossa paciência durante estes 2 anos de casamento finalmente será recompensada, disse Renato. O gravador continuava ligado, mas Vanessa não conseguia mais ouvir, mais nada. Ela apertou o botão stop. Suas mãos tremiam tanto que o aparelho caiu de seus dedos sobre o tapete grosso. O mundo de Vanessa desabou. Despedaçou-se em segundos. O ar dentro daquele quarto luxuoso parecia ter acabado, fazendo-a sufocar. Seu marido, o homem que ela amava, o homem a quem ela serviu por 2 anos, era, na verdade, um monstro de sangue frio. E Dona Ida, a mulher que ela tentava respeitar, apesar de sempre ser maltratada por ela, era sua cúmplice no crime. Tudo fazia sentido agora. Aquelas vitaminas. Porque ela sempre se sentia tonta todas as manhãs? Porque sua memória falhava tanto? Porque Renato sempre agia de forma tão doce, pedindo que ela não se preocupasse com as finanças e pedindo que assinasse tantos documentos que ele dizia ser apenas seguros e burocracia? Ela não era boba. Ela estava sendo destruída lentamente. Vanessa rastejou até o banheiro. Ela se ajoelhou diante do vaso sanitário e vomitou tudo o que havia no estômago. O café e a mandioca frita da casa de sua mãe. Aquele enjoo não era apenas pela tontura. Era um enjoo causado por uma traição tão podre. Ela chorou sem emitir som. As lágrimas corriam desesperadas. Ela se lembrou de seu pai. Seu pai nunca gostou de Renato. Os olhos dele são muito traiçoeiros, filha. Tenha cuidado, disse seu pai antes de morrer de um ataque cardíaco. Vanessa, cega pelo amor, ignorou aquele aviso. E agora ela pagaria o preço. Eles iam interná-la em um hospital psiquiátrico. Amanhã, em 24 horas. Sua mãe com certeza já sabia. De algum jeito, sua mãe conseguiu essa gravação. Sua mãe estava tentando salvá-la. Vanessa lavou o rosto com água fria. Ela encarou seu reflexo no espelho. Seu rosto estava pálido, seus olhos vermelhos e inchados. Mas por trás do medo, algo mais começava a queimar. Raiva. Uma raiva fria e ardente. Eles achavam que ela era burra. Eles achavam que ela era fraca. Eles estavam muito enganados. Ela não ia deixar que eles vencessem. Ela não ia acabar em uma clínica de reabilitação. Ela ia lutar. Sua mãe deu a ela 2 objetos: a prova do crime deles e uma chave. Aquela chave, com certeza, tinha ligação com a herança de seu pai. Seu pai, com certeza, havia deixado algo preparado. Vanessa voltou para o quarto. Ela pegou o gravador e o guardou no bolso de seu vestido. Ela precisava ter calma. Precisava fingir que não sabia de nada. O plano deles era amanhã de manhã. Ela ainda tinha esta noite. Arrume suas malas. O recado de sua mãe foi claro. Ela precisava sair desta casa. De repente, ouviu-se uma batida na porta do quarto.
Vanessa, querida! A voz de Renato. O coração de Vanessa quase pulou pela garganta. O que você está fazendo aí dentro? Está demorando muito. Você está bem? A voz soava suave e cheia de preocupação. Mas agora, Vanessa sabia. Era a voz de uma cobra. Vanessa limpou rapidamente as lágrimas no rosto. Ela tentou fazer sua voz soar normal, um pouco fraca. Sim, Renato. É que eu senti um enjoo horrível. Deve ser um resfriado. Houve silêncio por um momento do outro lado da porta. Vanessa prendeu a respiração. Ah, entendi, disse Renato. Tudo bem, então. Descanse um pouco. Quer que eu traga a sua vitamina agora, para você conseguir dormir melhor? Vanessa fechou os olhos. Veneno. Aquele homem oferecia veneno a ela com tanta doçura. Depois, Renato, vou tomar um banho morno primeiro para me refrescar. Está bem, vou te esperar no escritório. Se precisar de qualquer coisa, me chame, disse ele. Sim, Renato. Vanessa ouviu os passos de Renato se afastarem da porta. Ela soltou um longo suspiro, mas seu corpo ainda tremia violentamente. Ela estava segura, por enquanto. Mas ela sabia. Renato estava testando-a. Ela precisava sair desta casa. Esta noite. Os passos de Renato se afastando da porta do quarto soavam como um eco na cabeça de Vanessa. Ela estava segura por um instante. Mas aquela oferta da vitamina era um aviso. Renato não ia deixá-la escapar daquele ritual noturno. Se Vanessa se recusasse a tomar, isso causaria uma desconfiança enorme. Renato consideraria aquilo como um sinal de instabilidade, acelerando o plano podre deles. Vanessa precisava tomar, ou melhor, fingir que tomava. Ela entrou no banheiro, abriu a torneira da pia e o chuveiro de água quente. O barulho da água correndo dava a ela um pouco de privacidade para pensar. Ela olhou para o espelho. Seu rosto pálido, mas seus olhos brilhavam com uma raiva fria. Ela não era mais a Vanessa submissa. A mulher no espelho era uma guerreira lutando por sua vida. Ela precisava sair esta noite. O plano deles era amanhã. Isso significava que ela tinha algumas horas antes do amanhecer. Arrume suas malas. O recado da mãe era muito claro. Vanessa respirou fundo. Ela precisava atuar com perfeição. Ela desligou o chuveiro, vestiu seu pijama como de costume. Ela deixou o cabelo solto, fazendo-se parecer um pouco desarrumada e cansada. Esfregou os olhos para que parecessem ainda mais inchados. Então, abriu a porta do banheiro. Renato já estava no quarto, não estava mais no escritório. Ele estava sentado no pequeno sofá perto da janela, com o laptop ligado no colo. Na mesa de cabeceira já havia um copo d'água e uma cápsula, a vitamina de cor amarela pálida. Ao ver Vanessa sair, Renato sorriu imediatamente. Aquele sorriso falso que agora parecia tão nojento. Já está melhor, querida? Venha, tome sua vitamina logo e vá direto dormir. Você parece muito exausta. Vanessa caminhou devagar em direção à cama, como se sua cabeça estivesse realmente doendo. Sim, Renato, a dor de cabeça não passa. Por isso mesmo, tome isto, vai ajudar, disse Renato com a voz ainda suave. Ele observava Vanessa. Seus olhos não desviavam nem por um segundo. Este era o teste. Vanessa sentou-se na cama. Suas mãos tremiam. Desta vez não era fingimento. Ela pegou a cápsula, olhou para Renato, que ainda a encarava fixamente, como se estivesse esperando. Vanessa sabia, não dava para esconder debaixo da língua. Renato poderia pedir para ela abrir a boca.
Ela precisava usar outra técnica. Ela colocou a cápsula na boca e imediatamente pegou o copo de água. Bebeu um grande gole, segurando a cápsula na bochecha por um momento. Então, engoliu a água enquanto deixava a cápsula deslizar de volta para a palma da mão em um movimento rápido, escondido pelo copo que ela segurava. Aquele movimento era muito arriscado. "O que foi?" perguntou Renato, estreitando levemente os olhos. "Está muito amarga, Renato. O gosto está estranho hoje", reclamou Vanessa. Ela colocou o copo de volta na mesa, escondendo a cápsula em seu punho fechado. Ela então deu uma pequena tosse, cobrindo a boca com a mesma mão, e rapidamente transferiu a cápsula para dentro de um lenço de papel que já havia preparado no bolso do pijama. Renato ainda observava. "Amarga? Deve ser impressão sua. Agora vá dormir." "Você não vem deitar?" perguntou Vanessa com a voz forçada e rouca. "Daqui a pouco. Tenho um pouco de trabalho para terminar", respondeu Renato com os olhos voltados novamente para a tela do laptop. "Amanhã cedo vamos ao médico, ok? O meu médico particular, para ele te examinar." Aquele médico falso, pensou Vanessa com o coração disparado. O plano deles seguia exatamente como na gravação. "Sim, Renato, como você quiser." Vanessa subiu na cama, puxou o cobertor até o peito, ficou de costas para Renato. Ela não podia dormir. Absolutamente não podia dormir. O remédio que ela jogou fora era sua garantia de permanecer consciente. Ela fechou os olhos, forçando sua respiração a ser regular, como se estivesse dormindo. 1 hora se passou. O som da digitação no laptop de Renato não parava. Vanessa sentia suas costas rígidas de tensão. 2 horas se passaram. O relógio de parede no quarto bateu 12 vezes. 00:30. O som da digitação parou. Vanessa ouviu Renato fechar o laptop. Então, o som de passos. Renato entrou no banheiro. Vanessa ouviu o som da escova de dentes e da torneira. Alguns minutos depois, Renato saiu. O colchão ao lado se moveu. Renato deitou-se. Vanessa sentiu o braço daquele homem envolver sua cintura, puxando-a para mais perto. "Durma bem, querida", sussurrou Renato em sua nuca. Vanessa prendeu a respiração. Ela sentiu vontade de gritar e atacar o homem atrás dela, mas permaneceu imóvel, deixando o corpo relaxado, como se já estivesse em sono profundo. Ela precisava esperar até que Renato dormisse pesado. Esta era a parte mais difícil. Cada segundo parecia 1 hora. Ela ouvia a respiração de Renato. No começo, regular, depois tornando-se mais profunda e pesada. 1 hora da manhã, Vanessa ainda não se movia. 1h30, ouviu-se um ronco suave vindo de Renato. Ele já dormia, mas Vanessa ainda esperava. Ela precisava ter certeza de que Renato estava em sono profundo. 2 horas da manhã. Vanessa decidiu que era o momento. Lentamente, muito lentamente, ela removeu o braço de Renato de sua cintura. Ergueu-o, milímetro por milímetro. Renato se mexeu, murmurou algo incompreensível e voltou a roncar. Vanessa estancou. Após 1 minuto de silêncio, continuou seu movimento. Conseguiu. Ela desceu os pés da cama, sem emitir nenhum som. O piso de madeira frio tocou a sola de seus pés. Primeiro foi ao banheiro, jogou a cápsula do bolso no vaso sanitário e deu descarga. O som da descarga pareceu muito alto no silêncio da noite, mas Renato não se mexeu. Segundo, ela precisava se preparar. Precisava arrumar as malas. Não podia levar uma mala grande,
seria muito óbvio e barulhento. Pegou uma mochila grande de lona que costumava usar para a academia. Abriu-a sobre o tapete para que o zíper não fizesse barulho. Moveu-se de forma rápida e silenciosa. Pegou sua carteira, documentos, passaporte. Lembrou-se que sua mãe lhe dera uma vez uma pequena caixa de joias com heranças de sua avó. Pegou a caixa. Poderia vender para ter dinheiro vivo em emergência. Então, o mais importante, o gravador de voz e a chave do cofre. Colocou-os no fundo da mochila. Também pegou seu celular e o carregador. Pegou uma muda de roupa extra, um vestido simples e um lenço prático. Não precisava de muita coisa, só precisava de liberdade. A mochila estava pronta. Colocou-a nas costas. Olhou para Renato, que dormia profundamente. Aquele rosto parecia pacífico, mas Vanessa sabia que era a máscara de um demónio. Caminhou até a porta do quarto. Sua mão segurou a maçaneta. Girou-a devagar, muito devagar. Ouviu-se um clique baixo. Estancou novamente. Renato continuava dormindo. Abriu a porta um pouco, o suficiente para seu corpo passar. Deslizou para fora do quarto e fechou a porta atrás de si sem ruído. Agora estava no corredor escuro do segundo andar. Seu coração batia forte. Precisava descer as escadas. Prendeu a respiração, descendo os degraus um por um, nas pontas dos pés, pelos cantos da escada, para não ranger. O primeiro andar estava em escuridão total. Havia apenas uma luz pálida, vinda dos postes da rua através da janela da sala. Aquela casa parecia estranha e aterrorizante. Sabia que a porta da frente tinha alarme. Precisava sair pela porta dos fundos na cozinha. Caminhou pela sala de jantar. Seu objetivo estava a poucos metros, a porta da cozinha. E então, a liberdade. Tinha acabado de pisar no piso frio da cozinha, quando, de repente, a luz acima de sua cabeça se acendeu com um brilho intenso. Onde você pensa que vai a esta hora da noite, Vanessa? Vanessa deu um pulo de susto. O coração parecia ter parado de bater. Dona Ida estava lá, perto da mesa de jantar, com os braços cruzados. Seus olhos afiados olhavam fixamente para Vanessa. Depois desviaram para a mochila em suas costas. Vanessa ficou imóvel. Todo seu plano de fuga, tão bem organizado, desmoronou em um instante. Dona Ida estava ali como um anjo da morte. Seu olhar era de pura vitória. Claramente aquela mulher não dormia. Talvez estivesse esperando, ou talvez seu instinto maligno a tivesse acordado. "Responda, Vanessa! Ficou surda?" gritou Dona Ida, com a voz contida, porém afiada. Seus olhos se estreitaram em desconfiança. "Você ia fugir. Onde pensa que vai às 2 da manhã?" Vanessa tentava controlar o tremor em suas pernas. Sua mente girava rápido, procurando uma desculpa. Minha cabeça está doendo demais, Dona Ida. Dói tanto que sinto que vou enlouquecer." Vanessa usou a palavra enlouquecer de propósito, tentando usar o papel que eles haviam preparado para ela. "Eu ia buscar um pouco de ar fresco lá fora. Está tudo muito abafado aqui dentro." Dona Ida soltou uma risada sarcástica, seca e sem humor. "Ar fresco? Com uma mochila desse tamanho? Você acha que sou burra?" Ela deu um passo à frente, bloqueando o caminho de Vanessa para a porta dos fundos. "Você com certeza ia correr para a casa da sua mãe, não é? Ia se queixar?" "Não, Dona Ida, eu só..." "Cale a boca!" cortou Dona Ida. Ela olhou Vanessa de cima a baixo. Vanessa, de lenço e mochila, obviamente não parecia alguém que ia apenas tomar ar fresco. "Você ouviu alguma coisa, não foi? Você já sabe de tudo." O rosto de Vanessa empalideceu. O que ela queria dizer? Dona Ida sorriu de forma traiçoeira.
Não importa. Saiba você ou não, o plano continua. Na verdade, é melhor que você haja assim. Seu comportamento só prova que você realmente não está bem da cabeça. A mulher deu mais um passo, com a mão estendida para agarrar o braço de Vanessa. Agora, vamos voltar para o quarto. Vamos esperar o Renato acordar. Ou devo acordá-lo agora mesmo? Dona Ida abriu a boca. Renato! Renato, acorde! Sua esposa está tendo um surto! Antes que Dona Ida pudesse terminar o grito, Vanessa agiu. A adrenalina inundou seu corpo. O medo, a raiva e o instinto de sobrevivência assumiram o controle. Ela não ia voltar para aquele quarto. Não ia para um hospital psiquiátrico. Com todas as suas forças, Vanessa empurrou Dona Ida. O empurrão foi tão repentino e forte que Dona Ida, que não esperava a resistência de Vanessa, cambaleou assustada. Perdeu o equilíbrio e caiu de costas, batendo no suporte de pratos de aço no canto da cozinha. O barulho de pratos quebrando e do suporte de metal desabando foi ensurdecedor no silêncio da noite. Dona Ida soltou um grito de dor e choque. Renato! Socorro, Ida! Essa menina ficou louca! Ela me atacou! Gritou Dona Ida do chão, tentando se levantar entre os cacos de prato. Vanessa não perdeu nem um segundo. No andar de cima, ouviu-se o som de uma porta sendo escancarada. Mãe! Vanessa! O que está acontecendo? A voz de Renato soava em pânico e fúria. Seus passos corriam pesados descendo as escadas. Vanessa correu para a porta dos fundos. Suas mãos tateavam procurando a chave. Droga! A porta estava trancada com trincos em cima e embaixo. Suas mãos tremiam violentamente ao tentar abrir o trinco de cima. Vanessa, pare! O que você está fazendo? Renato já tinha chegado ao fim da escada. Ele viu sua mãe no chão e Vanessa diante da porta. Vanessa conseguiu abrir o trinco de cima. Passou para o de baixo. Estava muito difícil. Renato corria pela sala de jantar. Vanessa, não seja louca. Você está doente. Você precisa de ajuda. Clique. O trinco de baixo abriu. Vanessa puxou a maçaneta e empurrou a porta. Pulou para fora, no jardim escuro dos fundos. O ar frio da noite bateu direto em seu rosto. Vanessa, volte aqui! Renato a perseguia. Já estava no batente da porta da cozinha. Vanessa continuava correndo. O carro estava na garagem da frente. Ela não teria como chegar lá. Renato a pegaria. Precisava de outro caminho. Correu pela grama molhada em direção ao muro alto nos limites da propriedade. Lembrou-se que havia um muro que dava direto para um beco estreito atrás do condomínio. Você não pode fugir para lugar nenhum, Vanessa! Gritou Renato atrás dela. O homem era muito mais rápido. O som de seus passos estava cada vez mais perto. Vanessa viu uma pilha de vasos de cerâmica velha no canto do jardim. Sem pensar, pegou o maior vaso e o jogou na direção de Renato. Renato se esquivou, mas aquilo deu a Vanessa 2 segundos extras. Ela chegou ao muro. O muro era alto, cerca de 2,5 metros. Mas havia uma trepadeira de hibisco presa ali. Vanessa jogou a mochila primeiro por cima do muro. Vanessa, pare com essa bobagem! Renato estava a apenas 5 metros dela. Vanessa escalou. Pisou nas frestas das pedras. Suas mãos puxavam as raízes das plantas. Seu lenço se prendeu em um galho afiado. Ela o puxou com força até que o tecido rasgasse. Suas mãos se cortaram, ardiam, mas ela não se importava. Conseguiu chegar ao topo do muro. Renato já estava embaixo dela. Suas mãos tentavam alcançar os pés de Vanessa. Desça! Você vai se machucar! Vá embora, seu demônio! Gritou Vanessa.
Pegou sua mochila e se jogou do outro lado do muro. Caiu com força no asfalto áspero do beco. Seu pé torceu no impacto. Uma dor aguda a atravessou do tornozelo ao joelho. Vanessa soltou um gemido contido. Não podia parar. Ouviu Renato xingando do outro lado do muro. Ele com certeza correria por fora até à frente para pegar o carro. Segurando a dor, Vanessa se levantou. Mancava, mas se forçava a correr. Pegou a mochila e correu por aquele beco escuro, afastando-se daquela casa infernal. Precisava ir o mais longe possível. Não podia ir para a casa da mãe. Seria o primeiro lugar onde iriam. Precisava de outro lugar. Um lugar seguro. Lembrou-se de um nome. O nome que seu pai sempre mencionava com muito respeito. Doutor Barbosa. O antigo advogado de seu pai. O homem que cuidava de todos os papéis do pai. Aquela chave do cofre, com certeza, tinha ligação com ele. Vanessa chegou ao fim do beco, em uma rua principal deserta. Seu pé doía de forma insuportável. Olhou em volta. Por sorte, ao longe, viu a luz amarela de um táxi. Talvez estivesse deixando algum passageiro. Vanessa acenou freneticamente com as mãos em pânico. O táxi reduziu e parou na frente dela. Vanessa abriu a porta traseira rápido e entrou. "Vá, senhor! Rápido, por favor!" O motorista do táxi, um senhor idoso, pareceu assustado ao ver Vanessa toda desarrumada, com o lenço rasgado e ofegante. "Para onde, minha jovem?" Enquanto o táxi começava a andar, Vanessa olhou para trás. Um carro de luxo preto saiu em disparada do portão do condomínio. O carro de Renato. O carro virou à esquerda, na direção oposta, rumo à casa de Dona Sônia. Vanessa soltou um suspiro de alívio. Renato supôs errado. "Rua dos Rouxinóis, número 12, senhor", disse Vanessa, ainda com a respiração entrecortada. Ela disse o endereço do escritório e da casa do Dr. Barbosa, que se lembrava do antigo cartão de visitas de seu pai. Ela se encostou no banco do táxi. Seu pé pulsava de dor. Estava segura, por enquanto. O relógio no celular marcava 2:30 da manhã. A contagem regressiva de 24 horas ainda corria. A guerra estava apenas começando. A viagem dentro do táxi pareceu um pesadelo sem fim. Vanessa estava encostada no banco de trás. Cada solavanco do carro enviava uma dor aguda do seu tornozelo torcido. As ruas de São Paulo, às 2:30 da manhã, estavam desertas, iluminadas apenas pelos postes de luz amarela. Vanessa olhava pela janela, vendo seu próprio reflexo no vidro. Uma mulher desfeita, lenço rasgado, pé inchado e o coração quebrado em 1000 pedaços. Não conseguia parar de pensar em Renato indo em direção à casa de sua mãe. Sua mãe agora estava em perigo. Renato e Dona Ida, se soubessem que Vanessa fugiu, descarregariam sua raiva em Dona Sônia. "Senhor", disse Vanessa de repente com a voz rouca, "o senhor tem um celular? Pode-me emprestar por um momento? O meu descarregou." O motorista olhou pelo retrovisor. Hesitou por um instante, vendo o estado da passageira. Mas havia um pânico sincero nos olhos de Vanessa que o convenceu. "Pode usar, moça. Está ali no painel." Vanessa pegou o celular simples do motorista. Suas mãos tremiam muito ao discar o número da mãe. Precisava avisá-la. Mas então ela parou. Não. Renato talvez já estivesse lá. Ligar para a mãe agora só avisaria a Renato que Vanessa ainda não havia sido pega. Ela apagou o número da mãe. Sua mente trabalhava rápido. Não podia ir para a casa da mãe. Não podia ligar para a mãe. Precisava confiar que ela estaria segura por hora. Foi a mãe que lhe deu o gravador e a chave. A mãe, com certeza, tinha um plano de emergência. Precisava focar em seu objetivo. Doutor Barbosa.
Mas não podia simplesmente aparecer na porta da casa de um advogado idoso e respeitado àquela hora, sem aviso prévio. Precisava ligar para o Dr. Barbosa. Buscou o contato em sua própria mente, que felizmente sabia de cor, e discou no celular do motorista. O telefone tocou 4 vezes. Vanessa quase desistiu. Alô? Uma voz rouca e pesada de quem acabara de acordar atendeu. Doutor Barbosa? Perguntou Vanessa com a voz trêmula. Desculpe incomodar a esta hora. Eu sou a Vanessa. Houve silêncio por um momento. Vanessa? Vanessa, filha do falecido Dr. Harris? Sim, doutor. Eu mesma. As lágrimas de Vanessa começaram a cair. Ouvir o nome de seu pai mencionado fez suas defesas ruírem. Doutor, estou em perigo. Preciso muito da sua ajuda. Isso envolve o Renato, meu marido, e a herança do meu pai. A voz do outro lado mudou imediatamente, de sono para alerta e prontidão. Onde você está agora? Estou em um táxi, doutor, a caminho da sua casa na Rua dos Rouxinóis. Venha logo, disse o doutor Barbosa com firmeza. Não desligue o telefone até chegar. Vou abrir a porta lateral do anexo do meu escritório. Está bem, doutor, muito obrigada. Vanessa devolveu o celular para o motorista. Por favor, vá um pouco mais rápido. 15 minutos depois, o táxi parou diante de uma casa grande em estilo clássico, protegida em uma rua arborizada. Ao lado da casa principal havia um anexo mais moderno e uma placa pequena: Advocacia Barbosa e Associados. A luz no anexo estava acesa. Vanessa pegou algumas notas de R$ 100 de sua carteira e as entregou ao motorista. Muito mais do que a corrida custava. Fique com o troco, senhor, muito obrigada. Por favor, se alguém perguntar, não diga que me trouxe aqui. O motorista assentiu, compreendendo. Cuidado, moça. Vanessa desceu do táxi. A dor no pé quase a fez cair. Mordeu o lábio, segurando o gemido, e caminhou mancando até a porta lateral do anexo. A porta se abriu imediatamente. O doutor Barbosa estava lá. Um homem no fim dos 60 anos, cabelos já brancos, vestindo pijama e óculos grossos. Seu rosto mostrou choque e preocupação ao ver o estado de Vanessa. — Meu Deus! Vanessa! O que aconteceu com você? Ele a guiou para dentro de seu escritório, repleto de estantes de livros jurídicos. Uma mulher de meia-idade, sua esposa, apareceu pela porta que ligava à casa principal. — O que houve? Perguntou. Ela ficou perplexa ao ver o pé de Vanessa. — Nossa, minha filha, seu pé! Traga a maleta de primeiros socorros e compressas, querida. E, por favor, faça um chá quente, disse o doutor Barbosa. Quando a esposa saiu, o doutor Barbosa acomodou Vanessa em um sofá de couro confortável. Agora me conte tudo, devagar. Enquanto segurava a dor e esperava a esposa do doutor limpar e enfaixar seu pé inchado, Vanessa contou tudo. Contou sobre a visita à casa da mãe, o sussurro misterioso, o limite de 24 horas. Então, tirou os 2 objetos da mochila, a chave do cofre e o gravador de voz. Os olhos do doutor Barbosa se arregalaram ao ver a chave. Ele parecia reconhecê-la. Minha mãe disse que isso era do meu pai, disse Vanessa. E isto? Vanessa apertou o botão play no gravador. A sala ficou em silêncio, preenchida apenas pelas vozes de Renato e Dona Ida planejando seu crime. A conversa sobre as vitaminas, o médico falso, a clínica de reabilitação e o patrimônio da herança. O rosto do Dr. Barbosa mudou de preocupado para duro como pedra. Sua mandíbula se contraiu. A esposa do doutor cobriu a boca,
com os olhos aterrorizados. Quando a gravação terminou, o Dr. Barbosa soltou um longo suspiro. Ele olhou para Vanessa com um olhar triste. Seu pai, Dr. Harris, ele já suspeitava disso. Suspeitava do quê, doutor? Seu pai me procurou pouco antes de falecer, explicou o Dr. Barbosa. Ele parecia muito inquieto. Disse que estava começando a desconfiar que Renato fazia perguntas demais sobre a estrutura societária da empresa. O Dr. Barbosa apontou para a chave. Seu pai abriu um cofre de segurança em um banco, em nome dele e da sua mãe, Sônia. Ele deixou esta chave com sua mãe e uma cópia comigo. O recado foi claro. Se algo acontecesse a ele e Vanessa estivesse em sérios problemas, entreguem a ela. Não entreguem antes, porque ela está cega de amor. Vanessa soluçou. Seu pai já sabia. Seu pai tentou protegê-la mesmo depois de ter partido. O tempo de 24 horas, disse o Dr. Barbosa olhando para o relógio de parede. Já são 4 da manhã. O plano deles é para amanhã de manhã, ou seja, hoje cedo. Talvez faltem apenas poucas horas. Renato trará aquele médico falso para te encontrar. Precisamos ir ao banco, doutor, agora, insistiu Vanessa. O banco só abre às 8, minha filha, disse o Dr. Barbosa. Mas estaremos lá, seremos os primeiros a entrar. Renato e Ida, por volta das 6 da manhã, com certeza perceberão que você não está na casa da sua mãe. Eles entrarão em pânico, vão te procurar. Precisamos pegar o conteúdo desse cofre antes que eles possam te encontrar. As 4 horas seguintes pareceram uma eternidade. A esposa do Dr. Barbosa emprestou a Vanessa um vestido longo e um lenço dela, para que Vanessa pudesse trocar suas roupas sujas e rasgadas. Vanessa tentou dormir no sofá, mas não conseguia fechar os olhos. Às 7h30 da manhã, eles saíram. O Dr. Barbosa dirigia seu carro antigo e discreto. Vanessa sentada ao lado, com o rosto parcialmente coberto pelo lenço, como disfarce. Seu coração disparava a cada semáforo, temendo que o carro de Renato surgisse de repente ao lado deles. Chegaram ao banco 15 minutos antes de abrir. Exatamente às 8, as portas de vidro do banco se abriram. O Dr. Barbosa, sendo um cliente prioritário de longa data, foi atendido imediatamente. Eles foram levados à sala de cofres no subsolo. Com as mãos tremendo, Vanessa entregou sua chave. O funcionário do banco a conferiu com a cópia que o Dr. Barbosa possuía e com a identidade dela. Um compartimento de aço foi puxado. Uma caixa de metal de tamanho médio foi colocada sobre a mesa dentro da sala privada. O funcionário os deixou sozinhos. Pode abrir, Vanessa. Isto é seu, disse o Dr. Barbosa. Vanessa abriu a tampa da caixa de metal. Estava lotada. Na camada de cima havia uma pilha de documentos amarrados com cuidado. Havia alguns pendrives e lá no fundo um envelope pardo, grosso e lacrado. No envelope estava escrito com a letra do seu pai, que ela conhecia tão bem. Para minha filha, Vanessa. Vanessa rasgou o envelope. Seus dedos tremiam. Tirou uma única folha de papel. Minha querida filha, Vanessa. Se você está lendo esta carta, significa que o maior medo do seu pai se tornou realidade. E sua mãe cumpriu a promessa dela. Peço perdão. Peço perdão por deixar você se casar com aquele homem. Fui cegado pelas aparências educadas dele. Minha filha, você precisa saber a verdade. Cedo ou tarde, o homem que você conhece como Renato vai te destruir. Eu contratei um investigador particular, depois que ele começou a perguntar coisas que não eram da conta dele. O resultado está dentro desta caixa. Estude tudo. Não confie em ninguém além da sua mãe e do Dr. Barbosa. Há uma coisa importante que você precisa saber, que muda tudo.
O homem com quem você se casou, Renato, e a mulher que você conhece como a mãe dele, Ida. Eles não são mãe e filho. A última frase da carta de seu pai ficou pairando no ar daquela sala de cofres fria e silenciosa. Eles não são mãe e filho. Vanessa leu a frase repetidamente, tentando processar. Se não eram mãe e filho, então quem eram eles? Por que estavam fingindo? O que isso significa, doutor? Perguntou Vanessa com a voz trêmula. O doutor Barbosa, que havia lido a carta por cima do ombro de Vanessa, tinha uma expressão extremamente séria. Significa, Vanessa, que isso é muito mais profundo do que apenas um genro ganancioso querendo a herança. Isso é um golpe planejado, uma conspiração. Ele não perdeu tempo. Pegou a pilha de documentos grossa de dentro da caixa. Era o relatório do investigador particular contratado pelo Dr. Harris, completo com fotos e cópias de documentos. O Dr. Barbosa começou a ler a primeira página. Seus olhos corriam rápido. "Meu Deus!" murmurou. "O que foi, doutor?" insistiu Vanessa. "O verdadeiro nome do Renato não é Renato", disse o Dr. Barbosa. "O nome real dele é Dimas Oliveira. E aquela mulher, Ida, se chama Patrícia Antunes. Eles não têm nenhum parentesco de sangue. São parceiros de crime." O Dr. Barbosa virou a página, mostrando uma foto. A foto estava borrada, tirada de longe, mostrando Renato, ou Dimas, abraçando uma outra mulher que parecia muito mais velha que Vanessa, no saguão de um hotel no Rio de Janeiro. "O relatório diz", continuou o Dr. Barbosa, "que esse casal é especialista em golpes de casamento. O modus operandi é sempre o mesmo. Dimas procura o alvo, mulheres jovens e ricas, herdeiras únicas ou viúvas com posses. Ele se aproxima, conquista e se casa. Patrícia faz o papel de mãe dele para passar a impressão de uma família respeitável." Vanessa ouvia com horror. Sua vida durante esses 2 anos foi uma farsa completa. Após o casamento, continuou lendo o Dr. Barbosa. Eles começam a isolar a esposa de sua família. Então, começam a medicá-la, dando a ela remédios em doses baixas constantemente. "As vitaminas", sussurrou Vanessa. "Exatamente", confirmou o Dr. Barbosa. "Remédios que, se consumidos a longo prazo, causam sintomas psicóticos, confusão mental, paranoia, alucinações, depressão severa. É nesse momento que eles declaram a esposa mentalmente incapaz e assumem o controle de todo o patrimônio como tutores." Vanessa baixou a cabeça com enjoo. Lembrou-se de quantas vezes se sentiu tonta, de quantas vezes esqueceu onde colocou as coisas. Não era porque estava cansada, era porque estava sendo envenenada lentamente. O relatório continuava. Havia 2 casos anteriores. Um em Curitiba, uma filha de um empresário do agronegócio. Depois de 1 ano de casada com um homem que se parecia com Renato, mas com nome diferente, a moça foi diagnosticada com esquizofrenia e internada em uma clínica de reabilitação fechada. Todos os bens dela agora eram administrados pelo marido, que depois desapareceu. O segundo caso, em Porto Alegre. Uma viúva jovem que teria cometido suicídio por conta de depressão grave, 3 meses após o casamento. Toda a fortuna dela ficou para o novo marido. "Eles não são apenas golpistas, Vanessa", disse o Dr. Barbosa com a voz pesada. "Eles são assassinos." Vanessa tremia. Ela poderia ter sido a terceira vítima. Lembrou-se da mãe. Sua mãe simples, que sempre fora desprezada por Renato e Dona Ida, foi a única que percebeu a estranheza daquelas vitaminas. "Como a Dona Sônia conseguiu essa gravação, doutor?"
Eu pedi a ela, disse o Dr. Barbosa, surpreendendo Vanessa. Depois que seu pai morreu e deixou aquele recado, eu e sua mãe nos encontramos secretamente. Nós dois suspeitávamos, mas não tínhamos provas. Sua mãe disse que você sempre parecia confusa depois de tomar as vitaminas do Renato. Semana passada, durante a visita à sua casa, sua mãe fingiu que ia limpar seu quarto. Foi nesse momento que ela colocou o gravador de voz embaixo da sua cama. Sua mãe, a verdadeira heroína. O Dr. Barbosa então passou para os pendrives. Havia 3. Ele tirou um laptop pequeno de sua pasta e inseriu um deles. O conteúdo era ainda mais chocante. O falecido pai de Vanessa, pelo visto, tinha instalado câmeras de segurança escondidas em seu próprio escritório em casa, depois que começou a desconfiar. Um vídeo foi reproduzido. Mostrava Renato sozinho no escritório do pai dela, tarde da noite. Ele estava tentando abrir o cofre pessoal do pai. Tentava várias combinações e falhava. Outro vídeo. Renato discutindo feio com Dona Ida na sala, enquanto Vanessa tinha saído. "Precisamos acelerar, Patrícia", dizia Renato, chamando-a pelo nome real. O velho começou a desconfiar. Se ele descobrir quem somos, tudo vai dar errado. "Paciência, Dimas", respondia Dona Ida. "Espere ele morrer primeiro. O coração dele vai acabar falhando se continuarmos a deixá-lo assim tão estressado." Vanessa ficou estática. O ataque cardíaco do pai. Se continuarmos a deixá-lo estressado. Será que eles planejaram provocar o ataque cardíaco do pai? Aquela caixa não era mais uma caixa de herança. Era uma caixa de Pandora que continha toda a podridão deles. Essas provas eram mais do que suficientes. Vanessa olhou para o relógio na parede do banco. 9 da manhã. Às 24 horas que sua mãe dera, metade já havia passado. "Doutor", disse Vanessa com a voz agora fria e firme. Seu medo havia evaporado, substituído por uma raiva ardente. "O plano deles é para esta manhã. Aquele médico falso com certeza já foi contatado. Renato e Ida já devem ter percebido que eu não estou na casa da minha mãe. Eles estão em pânico, estão me procurando." "Exatamente", disse o Dr. Barbosa, fechando o laptop. "Eles vão entrar em pânico. E pessoas em pânico cometem erros. Precisamos ir à polícia." "Sim, doutor", disse Vanessa. "Mas não vamos a qualquer delegacia. Eles são perigosos, podem ter contatos. Vamos à sede da Polícia Civil. Conheço bem um dos delegados de lá. Alguém em quem seu pai confiava muito." O Dr. Barbosa guardou todos os documentos, cartas e pendrives na caixa de metal. Ele não a trancou. Ele a levou consigo. "Vamos levar tudo isso." "O que vamos fazer, doutor?" O Dr. Barbosa olhou para Vanessa. "Renato e Patrícia armaram uma armadilha para você, Vanessa. Agora, nós vamos armar uma para eles. Sua mãe te deu 24 horas. Vamos usar o resto desse tempo para acabar com o jogo deles." O Dr. Barbosa tirou o celular. Ele não ligou para a polícia primeiro. Ligou para a mãe de Vanessa. "Sônia? Sou eu, Barbosa. A Vanessa está comigo. Ela está segura." "Sim, ela já sabe de tudo." "Onde você está?" "Ótimo. Fique aí. Não saia." "Sim, nós vamos para lá. É hora de pegá-los." Vanessa estava confusa. "Para onde, doutor?" "Para a casa da sua mãe", disse o Dr. Barbosa. "Mas o Renato está me procurando lá." "Exatamente", disse o Dr. Barbosa com um sorriso frio. "Nós não vamos fugir, Vanessa.
Nós vamos até eles. Renato está procurando uma paciente de hospital psiquiátrico que fugiu. Vamos garantir que ele a encontre. Mas quem ele vai encontrar não será mais uma vítima. Será a pessoa que vai destruí-lo. Saindo do banco com a caixa de metal cheia de provas do crime de Renato, Vanessa sentiu uma mistura estranha de medo e alívio. Seu lado acuado queria fugir o mais longe possível, se esconder em outro estado. Mas seu novo lado, nascido da traição e da raiva, exigia justiça. Doutor Barbosa, Renato e Patrícia agora devem estar desesperados, disse Vanessa dentro do carro. Seu pé ainda latejava de dor, mas a adrenalina mascarava o sofrimento. Eles já notaram que não estou na casa da minha mãe. Vão me procurar como loucos. Exatamente, disse o doutor Barbosa, focado na estrada. E como eu disse, pessoas desesperadas cometem erros. Eles acham que você é uma presa assustada. Não sabem que agora você é a caçadora. Então, qual o nosso plano? Doutor, não vamos realmente à casa da minha mãe, vamos? Claro que não, respondeu o doutor Barbosa. A dona Sônia já foi retirada de lá por mim desde a madrugada, logo depois que você me ligou. Ela está em uma casa segura de um dos meus clientes, está 100% protegida. Vanessa soltou um suspiro de alívio tão profundo que seu peito chegou a doer. Sua mãe estava segura. O maior peso em seu coração fora removido. Graças a Deus, tive tanto medo de que fizessem algo com ela. Sua mãe é uma mulher astuta, Vanessa, igual ao seu pai. Ela soube exatamente o que fazer, disse o doutor Barbosa. Agora, vamos nos encontrar com o nosso contato na polícia, o delegado-geral Almeida. Ele era um grande amigo do seu pai, um dos policiais mais honrados que conheço. Vamos entregar todas as provas a ele e deixar que trabalhem. Eles não foram à delegacia central, que era barulhenta. O doutor Barbosa levou Vanessa a um restaurante simples em uma área reservada, que pelo visto era usado para encontros discretos. Em uma sala privada nos fundos, um homem de porte firme e olhar decidido já esperava. Era o delegado Almeida. O doutor Barbosa apresentou Vanessa. Sem rodeios, o doutor Barbosa abriu a caixa de metal sobre a mesa. Uma por uma, tirou as provas. A carta do Dr. Harris, o relatório do investigador com fotos e anotações dos outros casos, os 3 pendrives com os vídeos e, por último, o pequeno gravador de voz que Dona Sônia dera. Isto, disse Vanessa com a voz firme, apertando o botão play no gravador. Por alguns minutos, a sala ficou em silêncio, preenchida pelas vozes de Renato e Patrícia planejando a crueldade. As falas sobre as vitaminas, o médico falso, a clínica e os bens da herança. O rosto do delegado Almeida ficou rígido. Quando Vanessa contou sobre as vitaminas, o delegado bateu o punho na mesa. Isso não é apenas um golpe comum, Barbosa, disse o delegado Almeida após a gravação terminar, com a voz grave e cheia de indignação. Isso é crime planejado, tentativa de homicídio lento e uma organização criminosa profissional. Esses nomes, Dimas Oliveira e Patrícia Antunes, já estavam no nosso radar por um caso no Rio, mas nos faltavam provas para ligá-los a tudo. Agora os senhores têm tudo aqui. E nós vamos agir rápido, completou Vanessa. Com certeza, disse o delegado Almeida. As 24 horas que sua mãe mencionou são a nossa vantagem. Renato, ou Dimas, trabalha com cronograma. O plano era para hoje cedo. Com o seu sumiço, o cronograma dele quebrou. Ele deve estar tentando falar com o seu médico. O médico falso, disse Vanessa.
Nós já o localizamos, disse o delegado Almeida, surpreendendo Vanessa e o Dr. Barbosa. Depois do seu telefonema de madrugada, Barbosa, eu imediatamente pedi para rastrearem todas as comunicações do Renato. Ele ligou várias vezes para um número, um clínico geral chamado Dr. Leonardo, que tem uma pequena clínica na periferia. Essa clínica tem fama de facilitar atestados falsos. O Dr. Leonardo agora já está sob vigilância da minha equipe. O plano começou a se formar. Renato e Patrícia já estavam desesperados. Não encontraram Vanessa na casa da mãe. Não conseguiam falar com ela. Provavelmente, também não conseguiam falar com o Dr. Leonardo, cujas chamadas estavam sendo interceptadas pela polícia. Eles vão voltar para o único lugar onde acreditam que você possa estar, disse o delegado Almeida. A casa da sua mãe. Vão achar que você está escondida lá, esperando que eles desistam. Então, vamos pegá-los lá? Perguntou o Dr. Barbosa. Exatamente, disse o delegado Almeida. Minha equipe já está a caminho. Vão se vestir à paisana e ocupar posições dentro e ao redor da casa da Dona Sônia. A casa vai parecer vazia e silenciosa. E onde eu e minha mãe ficamos? Perguntou Vanessa. Sua mãe será trazida até o local por nós. Vocês duas, junto com o Dr. Barbosa, ficarão dentro da nossa van de monitoramento, estacionada na rua de trás. Vocês verão tudo pelas câmeras. Segurança total. 1 hora depois, Vanessa já estava dentro daquela van tecnológica. O ar ali era frio, mas Vanessa suava. Sua mãe, Dona Sônia, estava ao seu lado, segurando sua mão com força. Não precisavam dizer nada. A força de uma passava para a outra. O Dr. Barbosa e o delegado Almeida estavam na frente, monitorando várias telas pequenas. Todas as unidades em posição, disse um policial no canto da van. Certo, disse o delegado Almeida. Ele se virou para Vanessa. Agora é sua parte, Vanessa. É a isca. Está pronta? Vanessa assentiu. Ligue o seu celular. Vimos que o Renato já ligou mais de 50 vezes. Ele saberá na hora que seu aparelho está ativo. Mande uma única mensagem para ele. Uma mensagem que pareça ter sido enviada em pânico, como se você tivesse errado o destinatário, que deveria ser sua mãe. Vanessa respirou fundo. Ligou o aparelho. As notificações de chamadas perdidas e mensagens furiosas de Renato inundaram a tela. Vanessa, onde você está? Atenda esse telefone! Você quer brincar comigo e com a minha mãe? Querida, você está bem? Estou preocupado. Volte agora mesmo. Vanessa ignorou tudo. Suas mãos tremiam ao abrir a tela de nova mensagem. Para Renato. Conteúdo da mensagem. Mãe, estou na sua casa. Estou com medo. O Renato e aquela velha malvada me perseguiram. Estou escondida no quartinho dos fundos. Me ajude, mãe. Envie, sussurrou Vanessa. Ótimo, disse o delegado Almeida. Agora desligue o celular novamente. Rápido! Vanessa desligou o aparelho. A isca fora lançada. Agora eles esperavam. 3 minutos se passaram. Silêncio. 5 minutos. Então ouviu-se uma voz pelo rádio dos policiais. Alvo em movimento. Um sedã preto, placa final 9, seguindo em alta velocidade para o local. Eles morderam a isca, disse o Dr. Barbosa. O coração de Vanessa batia tão forte que chegava a doer no peito. Dona Sônia apertou sua mão ainda mais. Eles chegaram, disse o policial. Vanessa olhou para a tela principal. O carro preto parou bruscamente diante da rua da casa da mãe. As portas se abriram. Renato e Dona Ida saltaram para fora.
Não pareciam mais aquele casal elegante de antes. O cabelo de Dona Ida estava desgrenhado. O rosto de Renato estava vermelho de raiva. Vanessa! Gritava Renato. Sua voz chegava abafada até a van. Eles correram pelo corredor lateral da casa. Chegaram diante da porta da casa de Dona Sônia. Vanessa, abra esta porta! Renato esmurrava a porta de madeira com brutalidade. Eu sei que você está aí dentro. Saia agora! Não houve resposta. A casa permanecia em silêncio. Ela deve estar no quartinho dos fundos, como disse na mensagem, disse Dona Ida com a voz esganiçada de pânico. Que se dane essa porta! Rugiu Renato. Com uma fúria cega, Renato pegou distância e chutou a porta da casa de Dona Sônia. Um chute, 2 chutes. Pá! A porta de madeira simples se estraçalhou, soltando-se das dobradiças. Renato e Dona Ida invadiram a casa vazia. Gritando o nome de Vanessa, eles haviam entrado na armadilha. Renato e Dona Ida invadiram a pequena e penumbrosa sala de estar. Seus olhos buscavam freneticamente por todos os lados. A raiva e o pânico os impediam de notar a estranheza daquele silêncio absoluto. Vanessa, apareça agora, sua desgraçada! Gritava Renato. Sua voz ecoava pela casa. Ele chutou a pequena mesinha de centro até virá-la. O vaso de flores em cima se quebrou. Ela deve estar lá atrás, disse Dona Ida, que agora sabiam se chamar Patrícia. Ela mancava, consequência da queda da noite anterior, o que tornava sua aparência ainda mais assustadora. Ela disse que estava no quartinho. Vamos logo, Dimas. Ela não vai escapar de novo. Vá, rosnou Renato, cujo nome real era Dimas. Os dois correram para a cozinha, em direção à porta dos fundos que dava para o pequeno depósito onde Dona Sônia guardava as ferramentas de jardim. Dentro da van de monitoramento, Vanessa prendeu a respiração. Ela via cada movimento deles pela tela. Sua mãe fechou os olhos, orando baixinho. Dimas arrombou a porta frágil do quartinho. Vanessa, agora você me paga. O quartinho estava vazio. Havia apenas uma enxada, vasos vazios e pilhas de jornal velho. Dimas estancou. Estava ofegante, não de cansaço, mas de puro ódio. Ele se virou devagar. Ela não está aqui. Patrícia olhou para ele com os olhos arregalados de horror. Ela nos enganou, Dimas. Aquela mensagem foi uma armadilha, sussurrou Dimas. Seu rosto vermelho agora estava pálido. Ele percebeu o erro. Agira por impulso. Nós perdemos. Patrícia começou a ficar histérica. Por sua culpa! Por sua culpa! Você foi apressado demais! Deveríamos ter esperado mais 1 ano. Deveríamos ter... Cale a boca, mulher burra! Berrou Dimas. Temos que sair daqui. Agora! Ainda vamos pegá-la! Gritava Patrícia, como se tentasse se convencer. Ainda vamos interná-la. Vamos dizer que ela está louca, que ela me atacou, que ela fugiu. Isso, disse Dimas. Seus olhos se estreitaram de forma perversa. Vamos dizer que ela teve alucinações. Vamos denunciá-la à polícia como uma desaparecida perigosa. De repente, todas as luzes da casa de Dona Sônia se acenderam ao mesmo tempo. Um clarão intenso. Dimas e Patrícia se assustaram. Seus olhos se apertaram com o brilho. Bela atuação, senhor Dimas Oliveira. A voz do delegado Almeida soou calma e fatal. Da cozinha, dos quartos, de trás das cortinas, mais de 10 policiais à paisana surgiram de uma vez.
Eles cercaram Dimas e Patrícia por todos os lados. As armas não estavam apontadas, mas a presença deles já era intimidante o suficiente. Dimas e Patrícia congelaram. Era o fim. Não havia escapatória. Eu não sei de quem o senhor está falando, mentiu Dimas, tentando jogar sua última carta. Meu nome é Renato. Sou o marido da Vanessa. Esta é a casa da minha sogra. Estamos preocupados. Minha esposa foi sequestrada. Poupe suas energias, Renato, ou Dimas, ou qualquer que seja seu nome, disse o delegado Almeida friamente. Ele deu um passo à frente, segurando um par de algemas. Nós temos a gravação de suas conversas. O plano que os senhores traçaram para envenenar sua esposa. O delegado Almeida fez um sinal para um dos policiais, que deu play no gravador de Vanessa com o volume máximo. As vozes de Dimas e Patrícia planejando o golpe, as vitaminas e o médico falso ecoaram por toda a casa. O rosto de Patrícia murchou na hora. Ela caiu sentada no chão sujo da cozinha. Além disso, também temos os vídeos dos senhores, continuou o delegado Almeida, tentando abrir o cofre do Dr. Harris. Temos o relatório completo do investigador dele. Temos os depoimentos das famílias das suas vítimas em Curitiba, que contatamos hoje cedo. E então, o delegado Almeida fez um sinal para a porta da frente. A porta da van na rua se abriu. Vanessa desceu. Ela vestia o vestido limpo emprestado pela esposa do Dr. Barbosa. Seu rosto estava calmo. Seu olhar era frio. Ao lado dela, Dona Sônia caminhava de cabeça erguida. E atrás delas, o Dr. Barbosa trazia a caixa de metal com as provas. Os três caminharam lentamente pelo corredor lateral, passando pelos destroços da porta que Dimas chutara. Dimas olhou para Vanessa como se visse um fantasma. Aquela não era a Vanessa que ele conhecia. Não era a mulher confusa e submissa que ele podia manipular. A mulher à frente dele exalava uma força que o assustava. Vanessa, querida, começou Dimas, com a voz trêmula. Tentou sorrir. Seu sorriso falso que antes sempre funcionava. Ainda bem que você está salva. Eu e minha mãe estávamos desesperados. Essas pessoas entenderam tudo errado. Venha, explique para eles. Vanessa nem sequer piscou. Ela parou a 3 passos de seu marido. Todas as suas ameaças foram gravadas, senhor Renato. O Dr. Barbosa tomou a palavra, com a voz alta e firme, incluindo a gravação nova feita nesta casa agora há pouco. Sua confissão de que ainda pretendia internar Vanessa em um manicômio. A confissão da Dona Ida, ou Patrícia, de que vocês já planejavam isso há muito tempo. Patrícia, sentada no chão, de repente começou a gritar histericamente. Ela se arrastou e começou a puxar a barra da calça de Dimas. A culpa é toda sua, Dimas, toda sua. Você foi ganancioso, foi impaciente. Eu avisei que ela era muito ligada à mãe dela. Deveríamos ter nos livrado da mãe primeiro. Você estragou tudo. Calha a boca! Rugiu Dimas. Sua máscara caiu por completo. Ele deu um chute na mulher até que ela se encolhesse. Se você não fosse tão desastrada, se soubesse vigiá-la direito ontem à noite, nada disso teria acontecido. Os policiais agiram rápido, algemando as mãos de Dimas nas costas. Outro policial levantou Patrícia e também a algemou. Dimas encarava Vanessa com um ódio puro. Seus olhos estavam vermelhos. Você vai se arrepender de ter feito isso comigo, Vanessa. Você acha que venceu, mas nunca vai vencer.
Vanessa olhou fixamente nos olhos do homem que a enganara por 2 anos. O homem que a envenenara. O homem que talvez tivesse matado seu pai. Ela não sentia mais nada. Nem amor, nem medo, apenas um vazio. As suas 24 horas acabaram, disse ela baixinho. Enquanto Dimas e Patrícia eram levados à força para fora de casa, outra viatura de polícia parou na frente. 2 policiais trouxeram um outro homem para dentro. O homem parecia confuso, vestia uma camisa social impecável e trazia uma maleta de médico. Ele viu Dimas algemado. Seus olhos se arregalaram de pânico. "Renato, o que é isso?" gritou o homem. "Eu vim conforme combinamos. Vim para examinar sua esposa. Por que tem polícia aqui?" Era o doutor Leonardo. A armadilha havia se fechado com perfeição por todos os lados. 6 meses se passaram e o Tribunal de Justiça de São Paulo estava lotado. A sala de audiências principal fervilhava. Jornalistas de vários veículos se espremiam nas fileiras de trás, com as câmeras prontas. O caso havia se tornado uma sensação nacional. O bando de golpistas de casamento que visava herdeiras ricas. Era o primeiro dia do julgamento de Dimas Oliveira e Patrícia Antunes. Vanessa estava sentada na primeira fileira, ladeada por Dona Sônia e pelo doutor Barbosa. Ela vestia um conjunto preto simples, mas imponente, com um lenço elegante sobre os ombros. Seu rosto estava sereno, seu olhar fixo e firme na mesa dos réus. Ela não era mais a vítima fugindo na escuridão da noite. Ela era a testemunha-chave que viera exigir justiça. A porta da carceragem se abriu. Os 3 réus entraram com as mãos algemadas, vestindo o uniforme bege de detentos que chamava a atenção. Primeiro, o doutor Leonardo, que parecia pálido e não parava de olhar para o chão. Ele havia aceitado colaborar totalmente com a promotoria, tornando-se testemunha do Estado em troca de uma pena reduzida. Depois, Patrícia Antunes, a mulher que antes era arrogante e cínica como Dona Ida, agora parecia destruída. Seu cabelo estava sem brilho, seu rosto sem maquiagem parecia muito mais velho e magro. Ela caminhava com um olhar vazio, como se sua alma tivesse morrido. Por último, Dimas, o homem que Vanessa amara como Renato, entrou. Ele estava magro, seu rosto antes bonito agora era encovado. Seus olhos emanavam um ódio profundo. Quando seus olhos encontraram os de Vanessa, ele não sorriu. Ele a encarou com uma maldade pura, como se tudo aquilo fosse culpa dela. Vanessa retribuiu o olhar sem vacilar, até que Dimas foi quem desviou o rosto primeiro. O julgamento começou. O promotor de justiça leu as acusações. As queixas eram pesadíssimas. Estelionato planejado, falsificação de documentos de identidade, formação de quadrilha, apropriação indébita e o mais grave, tentativa de homicídio qualificado contra Vanessa Harris por meio da administração de veneno em doses baixas sistematicamente. Durante dias, o julgamento desenterrou toda a podridão deles. O doutor Barbosa foi a primeira testemunha, explicando as suspeitas do falecido Dr. Harris, a cronologia da entrega da chave do cofre e a autenticidade de todos os documentos da herança. Então, Dona Sônia subiu ao banco das testemunhas. Com a voz calma, porém trêmula, contou como viu sua filha mudar. "Ela começou a esquecer as coisas, Excelência", disse Dona Sônia. "Ficava confusa, dizia que tinha dor de cabeça todos os dias. O marido dizia que eram vitaminas. Mas eu sou mãe, eu sabia que tinha algo errado.
e eu vi com meus próprios olhos como o Renato, o Dimas, obrigava minha filha a tomar aquilo. Ela contou como, seguindo a orientação do Dr. Barbosa, teve coragem de colocar o gravador de voz no quarto de Vanessa. Eu só queria proteger minha única filha. As provas foram exibidas. A gravação de voz do quarto de Vanessa ecoou pela sala do tribunal. Vamos interná-la em uma clínica. Todo o patrimônio da herança do pai dela ficará em nossas mãos. As vozes de Dimas e Patrícia soavam claras. Patrícia, em sua cadeira, começou a soluçar, escondendo o rosto. Dimas apenas olhava para o teto com a mandíbula travada. Os vídeos do escritório do Dr. Harris foram exibidos. Mostravam Dimas tentando arrombar o cofre. O vídeo da discussão deles sobre estressar o Dr. Harris para que ele morresse logo. O tribunal entrou em choque. O relatório do investigador foi lido. O promotor trouxe novas testemunhas, a família da vítima de Curitiba. Um senhor idoso chorava ao contar como sua filha, antes tão alegre, agora vivia em um estado de névoa mental, em uma instituição de cuidados de longo prazo, mesmo depois que Dimas desapareceu com todo o dinheiro dela. A testemunha de Porto Alegre contou como sua irmã, uma viúva jovem, fora encontrada morta, tendo cometido suicídio, apenas 3 meses após o casamento com o homem cuja foto era a de Dimas, embora com outro nome. O doutor Leonardo deu um depoimento que os afundou. Confessou ter sido pago regiamente por Dimas e Patrícia. Eles me deram a lista de remédios, disse ele bem baixo. Remédios que, misturados, simulariam sintomas de psicose. Fui eu quem preparei as vitaminas. E fui eu quem preparei o laudo de transtorno mental falso. Eu estou arrependido. E finalmente foi a vez de Vanessa. Quando seu nome foi chamado, Vanessa caminhou serenamente até o banco das testemunhas. Ela prestou juramento sobre a Bíblia. Todos os olhos estavam nela. Poderia nos contar o que aconteceu na noite do dia 29 de outubro? Perguntou o promotor. Vanessa contou tudo. Sobre o sussurro da mãe, sobre a gravação de voz, sobre sua decisão, sobre como teve que fingir que tomava o veneno oferecido pelo próprio marido. Como a senhora se sentiu naquele momento? Vanessa se virou, olhou fixamente para Dimas. Eu não senti nada. O homem que eu amava já estava morto. Quem estava na minha frente naquela noite era um estranho. Um criminoso que estava me matando lentamente, assim como ele matou a lembrança que eu tinha do meu pai. Ela continuou. Durante 2 anos, vivi em uma mentira. Fui levada a acreditar que era fraca, esquecida e incapaz. Fui levada a me sentir culpada por possuir os bens que meu pai deixou. Aquele homem, Vanessa apontou para Dimas, usou o meu amor como arma para me destruir. E aquela mulher, apontou para Patrícia, usou sua posição de mãe para me isolar. Eles roubaram 2 anos da minha vida. Roubaram minhas últimas lembranças com meu pai, sujando-as com seus planos malignos. Dimas não aguentou mais. Mentira! Gritou ele do banco dos réus. Ela é quem é louca. Ela te enganou. Ela nos armou uma cilada. Ela é instável. Olhem para ela. Silêncio! Berrou o juiz, batendo o martelo. Réu Dimas Oliveira, mais uma vez que o senhor gritar, eu o retirarei da sala de audiência. Vanessa permaneceu calma. Excelência, disse ela, aquele homem ali diz que eu sou instável. Mas eu estou aqui, estou lúcida. Lembro-me de cada detalhe. Lembro-me de cada mentira. Lembro-me do gosto daquelas vitaminas.
E lembro-me de como eles arrombaram a porta da casa da minha mãe, gritando que iam me internar à força. Se eu fosse realmente louca como eles planejaram, eu não estaria aqui hoje. Seu depoimento foi o último prego no caixão deles. Na semana seguinte, no dia da leitura da sentença, o promotor pediu prisão perpétua para Dimas Oliveira como mentor dos crimes, reincidente e autor da tentativa de homicídio. Pediu 20 anos de prisão para Patrícia Antunes pela participação total na conspiração e 7 anos para o doutor Leonardo. O juiz bateu o martelo. O réu Dimas Oliveira, vulgo Renato, está condenado por estelionato planejado, falsificação de identidade e tentativa de homicídio. Sentença: prisão perpétua. A ré Patrícia Antunes, vulgo Ida, está condenada como cúmplice. Sentença: 20 anos de prisão. O réu Leonardo está condenado, sentença, 5 anos de prisão em regime semiaberto. O som do martelo batendo pareceu uma explosão. Vanessa fechou os olhos, suas lágrimas caíram. Ela conseguira. Sua mãe a abraçou com força. Patrícia começou a gritar histericamente, xingando Dimas com palavras chulas. A culpa é sua! Vou apodrecer na cadeia por sua causa, seu ganancioso! Dimas não gritou, ficou estático. Então olhou para Vanessa com os olhos cheios de fogo. Ele deu um sorriso de lado, um sorriso horripilante que prometia vingança. Mas Vanessa não teve medo. Ela apenas sustentou o olhar. Depois se virou, pegou a mão de sua mãe e saiu da sala do tribunal, deixando seu passado podre para trás de uma vez por todas. 6 meses se passaram desde que o martelo do juiz bateu. O céu de São Paulo, naquela tarde, estava alaranjado, banhando com uma luz quente um escritório moderno que dava para o horizonte da cidade. A sala era ampla, dominada por uma grande estante de livros e uma mesa de madeira maciça. Na parede estava pendurada a foto grande do falecido Dr. Harris, sorrindo com orgulho. Vanessa estava de pé diante da janela de vidro, segurando uma xícara de café quente. Ela não vestia mais cores escuras. Hoje, usava uma blusa de seda creme e um lenço combinando de forma elegante. Observava o movimento da cidade lá embaixo. Aquele era o escritório de seu pai, o escritório que agora era dela. Após o julgamento, Vanessa agiu rápido. Pediu a anulação do casamento por motivo de fraude e identidade falsa. A justiça concedeu rapidamente. Legalmente, seu casamento com Dimas foi considerado como se nunca tivesse existido. Ela vendeu a casa onde morava com Dimas, a casa cheia de lembranças ruins e veneno. Ela e Dona Sônia se mudaram para um apartamento de luxo no centro, no mesmo andar da sede da empresa de seu pai, a Harris Group. No começo, o conselho de diretores, quase todo masculino, a subestimou. Achavam que ela era apenas a filha mimada que tivera sorte de sobreviver. Estavam muito enganados. A Vanessa, que agora liderava a empresa, era uma mulher diferente. Era a Vanessa forjada pela pior das traições. Ela era perspicaz, minuciosa e destemida. Com licença, dona Vanessa, disse o secretário, interrompendo seus pensamentos. Os diretores já estão esperando na sala de reuniões. Obrigada, Ricardo, já estou indo. Vanessa pousou a xícara, ajeitou o lenço, respirou fundo e saiu da sala. Na sala de reuniões, 5 homens de meia-idade que já estavam sentados levantaram-se imediatamente quando ela entrou. Boa tarde, senhores, cumprimentou Vanessa com a voz calma e autoritária. Sentou-se na cadeira principal na ponta da mesa.
Vamos continuar nossa discussão sobre a expansão para o Rio de Janeiro. Durante a hora seguinte, Vanessa liderou a reunião com brilhantismo. Derrubou argumentos fracos, mostrou dados que eles não tinham visto e deu soluções inovadoras. Ela não hesitava mais. Ela era a líder. Era a verdadeira herdeira de seu pai. A reunião terminou com aplausos discretos dos diretores. Eles agora a olhavam com respeito. Naquela noite, Vanessa voltou para seu apartamento. O cheiro da comida de Dona Sônia a recebeu. A mãe estava fazendo frango com quiabo, seu prato favorito. "Já chegou, minha filha?" cumprimentou Dona Sônia com um sorriso da cozinha. "Já cheguei, mãe." Vanessa abraçou a mãe por trás. "O cheiro está maravilhoso." "O jantar está pronto. Vá se lavar primeiro", disse Dona Sônia, dando um tapinha no braço da filha. Depois do jantar, Vanessa e a mãe sentaram na ampla varanda, observando as luzes brilhantes da cidade. "Sabe", disse Dona Sônia baixinho, "seu pai estaria muito orgulhoso de você." Vanessa sorriu, encostando a cabeça no ombro da mãe. "Tudo isso graças à senhora. Foi a senhora quem me salvou." "Não", disse Dona Sônia. "Quem te salvou foi você mesma. Eu apenas abri a porta. Foi você quem teve coragem de sair." Vanessa ficou em silêncio. Lembrou-se da caixa de metal do banco. Ela aguardou. Dentro dela ainda estavam o gravador de voz e a chave do cofre. Aquelas coisas não eram mais lembranças traumáticas. Eram suas medalhas de honra. Para encerrar o dia, Vanessa abriu seu laptop. Estava trabalhando em um projeto pessoal, uma nova fundação. A Fundação Harris, dedicada a oferecer ajuda jurídica e psicológica para mulheres vítimas de estelionato e violência doméstica. Ela transformou o veneno que quase a matou em remédio para os outros. Em outro lugar, em 2 prisões separadas, a noite não era tão bela. Na penitenciária masculina, em uma cela isolada, quente e fétida, Dimas Oliveira acabara de terminar de limpar o banheiro comum. Sua sentença de prisão perpétua significava que ele morreria naquele lugar. Seu charme desaparecera, substituído por um olhar vazio e uma raiva contida. Ele não era mais ninguém. Era apenas o detento número 31. Na penitenciária feminina, Patrícia Antunes estava costurando uniformes. Suas mãos, que antes estavam acostumadas a segurar joias finas, estavam calejadas e sujas. Estava sozinha. Ninguém queria falar com ela. Ela era uma traidora, mesmo entre os criminosos. No refeitório, uma carcereira jogou um jornal velho. Patrícia olhou de relance. Na primeira página, havia a foto de Vanessa sorrindo, inaugurando a Fundação Harris. O rosto de Patrícia ficou rígido. Ela apertou o uniforme nas mãos com um ódio inútil. Aquele era o seu castigo. Viver o suficiente para ver a mulher que tentou destruir, agora brilhando mais forte que o sol. De volta à varanda de seu apartamento, Vanessa fechou o laptop. Olhou para o céu estrelado e limpo. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se inteira. Sentia-se em paz. Tinha passado pela noite mais escura de sua vida. E agora, seu novo amanhecer havia chegado. Ela não era mais a vítima. Ela era a rainha que havia reconquistado seu trono.